Estamos de volta com o programa Foz Mulher aqui pela Foz TV. Nós começamos ontem a semana falando, né, sobre a questão do ambiente de trabalho, dos profissionais que atuam, que trabalham com a terceira idade. O importante da gente estar de bem com a vida, não é não transmitir nada de ruim, principalmente no nosso ambiente de trabalho. Acho que aquilo serviu, viu, aquela entrevista de ontem para muitas outras áreas, muitos outros assuntos também que a gente deve levar em consideração quando nós trabalhamos com o próximo, não é? A gente está sempre, tentar de certa forma estar com bom humor, né? Levar isso para o ambiente, acho que isso é muito importante, a gente contagiar sempre com pensamentos positivos. E hoje, dando continuidade, vamos conversar com a Cristina Ribeiro, ela então que é fisioterapeuta, especialista em gerontologia e também mestranda na área, sobre então um assunto bem legal, que é a neuróbica, Jânia, que é a aeróbica dos neurônios. Eu tive até que ler antes ali, mas é bacana isso. É uma nova técnica, Cristina, é isso mesmo? Então, bom dia. Seja mais uma vez, obrigada pela oportunidade. É uma técnica nova, né, que é interessante porque ela ajuda nessa agilização do cérebro. Então, assim, às vezes a gente, né, eu até comento aí no artigo, 80% das nossas atividades do dia a dia são atividades rotineiras. A gente já tem um hábito, né? Então a gente já não pensa para fazer, verdade, né? Já entra assim no automático, né? Isso por um lado é bom, porque isso faz com que assim a gente não gaste uma energia, né, nas células neuronais, para quê? Para fazer aquela atividade. Então a gente não fica cansado. A gente faz muita coisa, né? Só que se a gente sempre faz as mesmas coisas, o nosso cérebro ele entra como se fosse uma zona de conforto, assim, ele acaba se acomodando. Então aí tem mais dificuldade, por isso que assim é interessante, até eu coloco aí, para quem que é indicado, né, essa ginástica neuronal? É indicado para todas as pessoas, mas aquelas que assim têm dificuldades à mudança, que às vezes assim acontece alguma coisa no trabalho ou em casa que sai um pouco da rotina, elas se desestruturam. Tem muitas pessoas assim, né? Às vezes aquilo que mudou, você não sabe lidar, né? Não tem o dinamismo. Então, pequenas atividades durante o dia pode ajudar, né? E o legal dessas atividades, assim, exemplos, né? Você trocar o relógio de um lado para o outro, né? Você já vai ter que fazer alguma coisa diferente, se adaptar. Seu cérebro está sempre acostumado a olhar de um lado, aí vai e olha de outro. Mudar alguns móveis da casa, né? Fazer alguma coisa diferente. Testar os sentidos. Essa ginástica neuronal, ela também trabalha com os vários sentidos. Então, no livro, essas dicas todas vêm de um livro chamado Mantendo o Cérebro Vivo. Né? Bem interessante. Então, ele fala assim lá, isso eu faço bastante e tento fazer com os meus pacientes, né? Então, às vezes, se trocar, né, se vestir no escuro, a gente vai precisar de uma atenção a mais, né? Naquilo que a gente está fazendo, né? Vai num restaurante, pede uma comida diferente. Antes de ver o que é, tenta descobrir o que é. Fala, nossa, o que eu estou comendo aqui? O que é mesmo, né? Para você começar a trabalhar essa questão do paladar, que é uma coisa diferente, né? Na leitura, você está lendo, prestar atenção no que se lê, né? Então, hoje a gente vê muitas pessoas, assim, às vezes tem dificuldade na escrita, né? O baixo nível de escolaridade do país. Por quê? Além, né, da educação, que precisa ser melhorada, mas às vezes a pessoa lê sem prestar atenção no que ela está lendo. Né? Então, a gente tem o costume, né, de ler, assim, no geral, uma revista e tal. Se a gente começar a prestar mais atenção, não vai dar tanta dúvida em algumas palavras, né, que às vezes a gente, nossa, como que é mesmo que escreve? Tanto é como nós mencionamos ontem, né, na entrevista também, a gente se concentrar naquilo que a gente está fazendo, não é? Isso mesmo. E me falaram também, já dentro dessa área também, a gente, por exemplo, as pessoas que são destras, né, e as canhotas, a gente também tem o hábito de algumas coisas, tentar trabalhar mais com a mão esquerda também, né? Isso mesmo. Também funciona, não é, ótimo, Cris? Boa ideia. Uma coisa também que se fala, assim, trocar o lado do mouse. Então, ao invés de você sempre trabalhar com o direito... Nossa, mas aí eu vou... Isso é difícil. Não é fácil. Mas é bacana, é uma forma de estimular. E exige, assim, mais paciência da gente, né? Então, no caso do relógio, é algo simples. Não pode, às vezes vai se irritar, onde que estava mesmo, né? Você está acostumada com uma coisa, mas o mouse. Outro dia, já uns tempos atrás, a minha ex-coordenadora, num lugar que eu trabalhava, eu cheguei, ela estava com o mouse trocado. Eu falei, nossa, não, é porque isso melhora o cérebro, não sei o quê, e realmente ajuda a ativar novas sinapses, que é um contato de um neurônio com o outro. Então, pessoas metódicas, que sempre fazem daquela mesma forma, e às vezes isso a gente encontra mais no idoso, né?
que tem tudo tem o seu método e tal. É interessante. E a família ir orientando, mudando algumas coisas. Porque isso é o que a gente fala da flexibilidade mental. Então, às vezes, o que acontece muito com o idoso é uma rigidez, né? Então, tem que ser daqui, daquele jeito e tal. Então, se a gente, hoje, jovem, se percebe em algumas situações, né? Eu percebo, às vezes, em mim. Outro dia eu tive que trocar o celular. Aí, falei, vou comprar um que eu já sei como que é. Aí, meu marido, não, Cris, vai. Tá bom. Olha. Já entendi. Então, aí, outro aí que você tem que ter mais paciência, assim, às vezes ler manual, que a gente não lê. No geral, as pessoas não leem. Né? Então, essas atividades, assim, elas servem para agilizar, para trabalhar mais. Não que, assim, trabalhando mais a memória, quebra-cabeça também, palavra cruzada, excelente exercício. Não que isso vai prevenir, no caso, uma demência, uma doença cognitiva quando mais velho. Mas isso pode retardar, né? Então, isso faz com que, assim, se a pessoa tiver que ter, vai às vezes ter um pouco mais tarde, né? Ela não vai sentir tantos efeitos daquilo, que é aquilo que eu até comentei da reserva cognitiva, né? Quanto mais escolaridade, ajuda. Eu acho que é interessante, sim, você abordar esse tema, porque realmente eu também, muitas vezes eu me pego assim, porque a gente já faz aquilo automático, no piloto automático, então você não tem certeza, será que eu fiz, gente? Será que realmente eu, né? Várias coisas. Eu ainda, uma coisa que me ajuda muito também, eu tenho o hábito de fazer uma relação de tudo que eu preciso fazer no dia. Também eu gosto de escrever. Então aí eu vou lá e vou dando um ok. E aí também já é até um critério que eu criei, porque assim, se eu não vou lá dar aquele ok do ladinho do que eu fiz, também me incomoda. Para poder administrar tudo, porque é difícil. Então assim, como ela mencionou, não é o que vai prevenir, mas vai retardar futuramente qualquer outro tipo de problema. Outro detalhe também sobre a questão da terceira idade, que eu achei legal que nós abordamos também já em outras oportunidades, também reforçando isso, é a questão das pessoas que não se preparam também para aposentadoria, porque também já queria aquela rotina, acordar a tal horário, daí vir almoçar e sair novamente para o trabalho, aí chega do trabalho. Quer dizer, cria também aquele... Como eu posso te explicar? Aquele ser robotizado, né? Tudo certinho. Também é ruim. Então, tentar já começar, já tá chegando mudar, eu digo assim, mudar o caminho para você trabalhar de vez em quando, não é, Cris? Isso, boa ideia. Essa é uma outra observação que tem aí, que você é bem lembrado. Assim, às vezes a gente vai sempre no mesmo caminho, né? Eu até brinco, falo que o carro já sabe o caminho, nem precisa, né? Guiar. Brincadeira, mas assim, é importante, faz caminho diferente, vamos lá, assim, um dia vai sempre do mesmo jeito, muda, às vezes a gente vai conhecer lugares que a gente não conhece, né? Então fazer coisas diferentes, esse que é trabalhar com a imprevisibilidade. Claro, saia mais cedo de casa até mesmo, né? Sai um pouquinho mais cedo, faz um cronograma um pouquinho diferente, falando, acho que hoje eu vou, né? Isso. Eu às vezes sou assim, eu paro e falo assim, bom, eu preciso ir para Vila A, um exemplo. E daí eu falo, por qual caminho eu vou? Aí, né, tem umas 3 opções para ir, né, assim, que eu acho. Aí eu falo, então hoje eu vou por aqui, não, acho que hoje eu vou por lá. Então acho que isso é interessante, assim, você se programar e sair, né, com um tempinho um pouquinho maior e estar disposto a isso. Quer dizer, não cair na rotina. E esse é o segredo para tudo, né, Cristina? Não cair na rotina, isso, às vezes assim, a questão do medo do novo, né, que a gente fala da neofobia. Pessoas que têm muito medo do novo, às vezes medo de um caminho novo, tal, isso acaba deixando ela sempre daquela mesma forma, né? E o cérebro, assim, não se abre para novas oportunidades. Não estimula ele, não estimula. A realmente raciocinar, a pensar, a criar, né, a ver possibilidades diferentes. Isso mesmo. E essa anaeróbica, ela é interessante, porque assim, se a gente faz uma aeróbica, né? Um exercício físico, a gente vai ter que ir numa academia, vai ter que pagar algum lugar, vai ter que dedicar um tempo para isso. Essa anaeróbica você pode fazer onde você quiser, entendeu? Não precisa pagar, né? E é importante simples. A gente cuidar, não é verdade? A gente sempre fala, mente sã, corpo são, não é? Isso aí. Tudo que a gente faz para o cérebro, né? Tudo que a gente faz para o coração é bom para o cérebro. Então, uma atividade física que eu faço vai ajudar no meu cérebro, complementando essa anaeróbica. Tudo. Então, assim, uma caminhada, além da caminhada, olha que interessante. Se a gente faz uma caminhada que vai ajudar na oxigenação do cérebro, a caminhada também é um momento de reflexão. E às vezes a gente não para pensar nisso, acha que está perdendo tempo. Então, às vezes, muitas ideias do que vem durante a caminhada, porque a gente está pensando só naquilo. Então, é uma calmia. Aí a gente consegue, não, o que eu vou fazer, né, tal. Aí você já começa, além de estar trabalhando seu físico, seu coração, a circulação, você está ajudando no seu cérebro. Também, é isso aí.
São as dicas da nossa querida Cristina Ribeiro, que eu até me despeço dela, minha última semana aí do ao vivo, né? Mas depois tem uma série de gravações de programas especiais, mas depois a gente volta com tudo, Cristina. E eu gostaria até mesmo de frisar novamente o seu blog, né? Que eu acho que é interessante, as pessoas têm acesso não só a este artigo, mas também muitos outros, que está disponível aí no vídeo, gente, para vocês, que é o http, né? /fisiogerontologica.blogspot.com/. Então acesse o blog, pode deixar o seu recado. A Cristina tem todo o carinho para responder também, não é, Cristina? Então, assim, agradeço muito todas essas oportunidades. Você é uma simpatia, assim, Imagina, a gente obrigada. Fica muito à vontade aqui. Eu até falo assim, que às vezes as pessoas, vou dar entrevista. Eu falei, não, ela é ótima. Parece que a gente está conversando em casa. Então isso é boa sorte para você, que dê tudo certo. A gente vai sentir saudade. Obrigada. Na verdade eu vou ficar, não vou estar ao vivo, mas que vai ter a programação especial, vai ter. Eu é que agradeço, Cristina, porque eu também, assim, durante desses últimos 20 dias, né, que a gente começou com essa parceria, faz um mês, mas mais intensamente nessas 2 últimas semanas. Recebi também muitos elogios, porque eu acho que a gente tem que olhar sempre a família num todo. De certa forma, eu estou voltando com novidades, você faz parte desse projeto já. Então, assim, atenção, pessoal que acompanha o nosso programa. Mas, olha, a gente volta aí com tudo, com a série de programas ao vivo, bem bacana, bem especial. E é interessante também a questão da internet, né? Porque claro. Quando eu não consigo assistir, porque eu não tenho TVA, eu assisto pela internet. E é perfeito, assim, porque você tem 2 opções de horário, né? Tem também da meia-noite. As reprises, mas que lógico. é mais difícil de ver. Mas é ótimo, porque você fica bem atualizado, você sempre traz assuntos interessantes. Eu acho que vale a pena muito. Obrigada, Cristina. Sucesso para você. Obrigada, boa e vá sorte. preparando lá mais artigos, que você sabe, né? A gente volta com tudo em outubro. Agradeço. Obrigada e sucesso sempre, tá? Obrigada. Você também é uma simpatia de pessoa. Verdade, ela ficou toda sem graça, mas é verdade. Obrigada. É isso aí, é gostoso a gente poder entrevistar pessoas assim, porque transmite pra gente a troca de energias boas, sabe? É tudo de bom. Como também uma dica que eu quero falar em especial para vocês da Biomagras. Acompanhem comigo, essa empresa realmente super bacana, viu? Biomagras, atendendo você num todo, que você quer se cuidar, equipamentos de última tecnologia. Acompanhe. Desperte suas formas.